Muito bem, pessoal. Essa é a aula substituta do dia 17 de junho, que está sendo gravada em função de não ter havido aí presença de alunos suficiente em função das chuvas. Essa é a última explicação que a gente vai dar aqui a respeito da teoria da firma, tá? Então aqui a gente já discutiu no vídeo anterior o caso de uma firma que estava tendo lucros excepcionais. Só para completar a nossa análise, nós vamos pensar no caso oposto agora, tá? Se a demanda e a oferta estivessem se encontrando nesse pontinho aqui, a gente teria um preço que sustentaria aqui a escolha de preço igual a custo marginal, né? A escolha seria aqui, num ponto em que as três curvas se encontram, custo médio, custo marginal e quantidade. Nesse caso, a gente mediria receita total por essa área e seria igual ao custo total, portanto, a firma teria lucro zero. Agora, a gente está propondo aqui uma alteração que fosse oposta à que a gente viu no exemplo anterior. Uma queda expressiva na demanda a ponto de reduzir bastante o preço que está sendo praticado naquele mercado. Ora, a partir de agora, a firma vai tomar como dado este preço aqui. Seja lá qual for a quantidade que ela escolhe produzir e vender, ela vai obter esse preço, vamos dizer, R$ 3,50 por cada unidade produzida e vendida. Pois bem, saindo aqui, primeiro chegando até o ponto de custo marginal, né? Nesse ponto aqui, preço é igual a custo marginal e esse vai ser o ponto ótimo. A firma sempre vai optar em trabalhar no ponto de que preço é igual a custo marginal. Ao escolher essa quantidade, a gente sai da quantidade e vai ter a curva de preço e fala, bom, 3,50 vezes, digamos aqui, 11 unidades, vai dar lá 33, mais ou menos uns 38, 39 reais. Mas se a gente sai dessa quantidade e vai ter a curva de custo médio, a gente vê que o custo total, representado por esse segundo retângulo, é maior do que a receita total. Então, a receita total está aqui embaixo, e o custo total inclui essas duas áreas. Então, essa parte aqui vai ser prejuízo econômico. Essa área sendo prejuízo econômico significa que muitas empresas vão decidir fechar as portas. Por quê? Porque ao final do ano, depois de pagar aluguéis, pagar o aluguel das máquinas e todo o equipamento e assim por diante, elas, ao retornar algum rendimento aos investidores, vão retornar, sei lá, uma taxa de retorno de 8%, de 7%, quando o resto do mercado está pagando 10%. Se esse é o caso, muitos desses sócios vão desistir desse negócio. E com isso, a tendência é que diversas firmas vão sair do mercado. Se diversas firmas saírem do mercado, a oferta, nesse caso, vai se deslocar para a esquerda, até o ponto em que o preço volta a ser um preço que permite essa firma ter lucro zero. Ou seja, pagar aos seus investidores uma quantidade, um retorno equivalente à média de mercado. Tá? Então, aqui embaixo vem essa explicação. Nesse último caso, o ponto de maximização sempre é preço igual a custo marginal. O custo médio da produção supera o preço em que os bens são vendidos. Assim, a firma está tendo lucro econômico negativo, o que a gente chamou de prejuízo econômico. A taxa de retorno ao investidor será menor do que aquela que estão sendo pagas em outros ramos de atividade da economia, estimulando que um monte de firmas dessas fechem as portas. Uma vez mais, via preços e lucros, a sociedade indica o que deseja em maiores e menores quantidades. Com lucros excessivamente baixos, algumas empresas deixarão o mercado. A oferta será contraída e o preço tenderá a retornar ao valor de equilíbrio. No final da história, contudo, menos empresas estarão nesse mercado. Então, a gente pode consolidar as lições dessas explicações. A primeira, o preço numa economia de mercado, principalmente em concorrência perfeita, sinaliza os anseios da sociedade. O sistema produtivo se molda para atender esses desejos. Segundo, as políticas públicas que alteram ou distorcem esses sinais dificultam a alocação de recursos na economia, distanciando a sociedade da conquista de seus objetivos. Então, a gente aqui está vendo que uma das razões por que os mercados não cumprem ou não seguem esse comportamento de concorrência perfeita é a intervenção pública. Tem muitas outras falhas de mercado que a gente vem discutindo e que a gente vai continuar discutindo. Mas essa daqui é uma, talvez, das mais graves, que distorce o sinal de preços e, portanto, distorce a alocação de recursos na economia.
A terceira e última lição é que políticas voltadas à defesa da concorrência deveriam ser mais populares, no sentido de que deveriam ser mais desejadas pela população. E medidas que restringem a concorrência deveriam ser mais impopulares. A nossa população brasileira deveria ficar mais revoltada quando vê, por exemplo, bancos públicos financiando a fusão de grandes empresas, que acaba agindo em detrimento do interesse do consumidor. Tá? Esse foi o caminho trilhado pela maioria das nações desenvolvidas do mundo, na medida que estabeleceram órgãos de defesa de concorrência cada vez mais sofisticados e mais eficientes. Pois bem, com isso a gente termina a nossa explicação da teoria da firma e eu aguardo vocês na próxima aula.